Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Resignação é um dos adjetivos que bem pode ser utilizado para definir o estado de espírito dos portugueses. Com uma das maiores cargas fiscais sobre empresas e famílias, sem a devida correspondência quanto à qualidade dos serviços públicos, ainda assim nada parece ser suficiente para abalar ou, de alguma forma, nos fazer saltar da cadeira e tentar mudar a direção em que as coisas vão. Mas vamos adicionar alguns ingredientes. Olhe, não é o facto de termos um país verdadeiramente envelhecido que nos preocupa. Não é o facto de sermos um país substancialmente pobre que nos preocupa ou nos faz mover. Nem sequer ver os nossos filhos e netos a emigrar parece que, de alguma forma, nos desperta para uma mudança. E por incrível que pareça, acabamos por chegar quase ao ex-libris daquilo que vai mal em Portugal, quando vemos concidadãos meus e seus que trabalham a ter que viver em tendas. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês que se vai iniciar, inconformados. E das duas, uma. Ou estamos em inglês, conformados, ou estamos realmente, totalmente inconformados. Mas é que olhando para a espuma dos nossos dias, para aquilo que vai acontecendo, a verdade é que nenhuma dificuldade deve ser uma inevitabilidade. Às dificuldades, nós correspondemos com estratégias de combate, correspondemos com mudanças estruturais, correspondemos com uma melhor atitude ou com transformações que são necessárias. Afinal, nada é para sempre. Eu já tive cabelo, posso voltar a ter. Também já fui substancialmente mais gordo, porque nada é para sempre. Só que em Portugal vivemos um deserto de ideias. E órfãos de uma visão para o nosso país, não nos resta outra coisa senão ver o êxodo dos nossos amados a tentar procurar um futuro melhor. Noutras paragens, digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio para este programa que esperamos que finalize de alguma forma com algum alerta para cada um de nós, que finalize, como eu dizia, este feriado. A nossa convidada de hoje, a professora Susana Pita Soares, ela é docente no Isla de Santarém, convém sempre relembrar o Isla de Santarém, não queremos que os seus alunos fiquem esquecidos. E Susana, mais uma vez, obrigado por estares aqui. Houve aqui um hiato grande devido à tua agenda profissional. É sempre um gosto ter-te aqui. O gosto é naturalmente meu. Obrigada pelo convite. Poder partilhar o serão de quarta-feira convosco é realmente um privilégio. Portanto, o mea culpa pelas vezes em que não pude estar, foi por motivos de agenda, mas este tema vem mesmo a propósito, porque inconformada poderia ser o meu nome do meio. E creio que passei a minha vida toda a sentir-me inconformada, porque o inconformado
inconformismo deve-nos dar visão para poder querer alterar o estado das coisas, para podermos contribuir na parte que nos toca para alterar aquilo que pensamos que está mal. E, portanto, ao longo da minha vida fui-me, de facto, muitas vezes deparando com este adjetivo, esta adjetivação, de ser uma inconformada assumida e que várias vezes, perante situações concretas, teve que pôr as garras de fora para poder dizer basta relativamente a algo que achava que podia estar mal. Eu acho que é isso que vai faltando no nosso país, soltarmos as garras, porque somos este Portugal de brandos costumes e acabamos por ficar, enfim, na bancada, a queimar no sofá, em lume brando. a reclamar, está mal, pagamos muitos impostos, Portugal está envelhecido, somos um país pobre, o que é que vai ser de nós? Porque os nossos filhos estão a sair novamente, não porque queiram abrir horizontes ou porque vão à procura de outros conhecimentos, mas por necessidade. Falta visão para o país, falta estratégia, falta rigor, temos um governo de atrapalhadas, de histórias mal contadas, portanto temos um Portugal que não sei se nos dê vontade de rir, se nos dê vontade de chorar, mas depois fica tudo na mesma. Porque, apesar de inconformados, não temos na prática uma manifestação coletiva para mostrar esse descontentamento e para dar sinais de que é preciso fazer alguma coisa. Portugal é um país à deriva, é um país sem rumo, como dizias no início do programa, com falta de visão, com falta de estratégia. E parece que de repente está tudo a desmoronar à nossa volta. Falavas também da carga fiscal, dos serviços públicos que estão em decadência, são os hospitais, são as escolas sem professores, enfim, quando nós olhamos à nossa volta, eu não me recordo nos meus mais de 50 anos de vida de um momento de tanta contestação social, mas ao mesmo tempo é como se, enfim, assobiássemos para o lado e ficássemos não inconformados, mas conformados neste estado de coisas, neste estado a que a República, que comemoramos no passado mês de outubro, há tão pouco tempo, das bananas, que devia ser, enfim, uma república em que o povo era realmente soberano, mas aquilo que vamos assistindo é um povo triste, um povo cinzento, um povo que se lamenta, que se queixa, que parece carregar uma cruz pesadíssima, mas depois continua tudo na mesma. E, portanto, este tudo na mesma vai-se arrastando com todas as consequências que isso vai tendo na nossa vida. A curiosidade que eu tenho é saber, 25 de Abril do próximo ano, vamos festejar 50 anos de quê? Não é? Supostamente nós vamos festejar 50 anos de um país em liberdade, de um país em que temos liberdade de expressão, por exemplo. E, portanto, há ainda vamos ter. Ainda vamos ter. Pelo menos no Isto é o Povo a Falar, temos liberdade de expressão, de expressão. E essa é, inevitavelmente, uma das muitas conquistas de Abril. E, portanto, é sempre importante lembrarmos e comemorarmos aquilo que é uma passagem de um Estado ditatorial para um regime democrático, um regime... Sim, mas nessa passagem houve sonhos, desejos, e onde metas. É que ficam? Essa é que é a questão, não é? O saudoso Salgueiro Maia dizia: o Estado a que isto chegou. A que estado é que nós chegamos? E, portanto, eu creio que Salgueiro Maia, que é sempre evocado e tão falado nas comemorações de Abril, visse o estado a que realmente chegamos 50 anos depois, ficaria realmente muito triste, interrogar-se-ia, afinal, de que valeu essa madrugada de Abril. Mas eu, que sou normalmente uma otimista e uma
uma sonhadora, porque acho que quando o homem perde a capacidade de sonhar, a vida torna-se muito mais cinzenta e muito mais triste. Acredito numa nova geração e que realmente há uma mudança que tem necessariamente que acontecer. E, portanto, esta geração futura terá que ser necessariamente mais acutilante, mais reivindicativa, menos resignada, mais inconformada e, sobretudo, mais proativa, mais exigente. Porque nós falamos, mas depois exigimos muito pouco. E tudo o que se refere a novas gerações passa por um setor que obviamente está no teu coração, que é o ensino. Já lá vamos. Deixa-me só lançar-te aqui também uma ideia. Não é que o português não tenha capacidade de empreender. Ou seja, nós nos nossos jovens, nas nossas jovens poucas décadas que temos, assistimos a transformações fantásticas. Aqui em Portugal, por exemplo, havia aquele bairro onde as pessoas se drogavam ao ar livre, agora não me recordo o nome, ainda há bocadinho me lembrava. Casal Ventoso. Casal Ventoso, exatamente. Assistiu-se a essa transformação. A zona da Expo foi uma transformação também fantástica. Nós vimos o metro de Lisboa aumentar de uma forma exponencial. O que vemos agora é, por exemplo, a estação de metro Vasco da Gama cheia de pessoas a dormir lá dentro. Oh, João, eu creio que, enfim, esta situação de tantos sem-abrigo poder-se-á aprender com aquilo que é, enfim, a conjuntura que o nosso país vive, nomeadamente Lisboa. Nós temos uma Lisboa maravilhosa, acho que é das cidades mais bonitas do mundo, com uma luz extraordinária, que os turistas amam Lisboa, mas qualquer dia Lisboa é dos turistas e deixa de ser dos lisboetas. Portugal é um destino apetecido pelos turistas, mas cada vez mais o destino pouco acessível às bolsas muito magras dos portugueses. Porque se nós olharmos para, enfim, de norte a sul do país, vamos começar lá por cima pelo norte e vamos pensar na zona do Douro, uma zona com paisagens belíssimas, com quintas, com vinhas a perder de vista, que nesta altura do ano são maravilhosas, com as tonalidades de outono, mas se fizermos uma pesquisa de preços de hotéis e se olharmos para aquilo que é o rendimento dos portugueses, são proibitivos para a maioria das bolsas dos portugueses. Portanto, estamos a falar de determinados setores do país voltados para a atração do turismo, mas que depois não nos permite levar para fora cá dentro. E, portanto, é um slogan fantástico, a ideia de podermos ir para fora dentro do nosso próprio país. Agora não temos condições económicas para poder desfrutar daquilo que o país tem para oferecer. Nós temos belíssimas unidades hoteleiras e que são fantásticas para folhearmos e vermos nas revistas ou para acompanharmos através de cada vez mais programas de televisão que fazem enfim, promoção dessas unidades hoteleiras e determinados restaurantes e determinadas zonas do país, mas o facto é que é tudo cada vez mais caro e nós ganhamos cada vez menos. Portanto, o nosso poder de compra é inversamente proporcional àquilo que é o aumento, a carestia, vamos lhe chamar, do custo de vida. E, portanto, se nós pensarmos naquilo que é o salário mínimo nacional, aquilo que é um salário médio, aquilo que são, por exemplo, os salários de determinados quadros superiores. Há unidades hoteleiras que uma noite ou 2 noites são 1/4 daquilo que é o salário dos portugueses, estão cheias. Se formos pesquisar, a maior parte delas em determinadas épocas do ano. Agora, deve ser uma minoria de portugueses que conseguem ter acesso. Isto se nós somarmos que mesmo que tenhamos a sorte de ter um amigo que até tem uma casa numa zona que queremos visitar e até podemos, enfim, poupar no pagamento do alojamento, mas se somarmos o preço do combustível, que
que tem sido aquilo que se sabe ao longo dos últimos meses e anos. Aquilo que é o preço das refeições, naturalmente os portugueses não vão para fora, cá dentro, ficam cá dentro de casa, enfim, a maravilharem-se com aquilo que os olhos lhe permitem ver, mas através deste retângulozinho mágico que é a televisão. E só Deus saberá as condições de algumas das casas onde vivem concidadãos nossos. Mas, então, se pensarmos que daqui a nada estamos cheios de frio, não é? Porque deixamos quase de ter estações intermédias e, portanto, estamos no outono e rapidamente as temperaturas baixam muito. E nestes milhares de pessoas que vivem na rua e que com o arrefecimento vão ter que continuar a pernoitar nas ruas, isto no mínimo devia tirar-nos o sono e fazer com que deixássemos de estar inconformados no sofá para, fazendo uso da liberdade de expressão que Abril nos conferiu, tentarmos fazer alguma coisa. Se me perguntares o quê, não sei. Sozinha não sou capaz de saber, poderia ter algumas sugestões, mas se funcionássemos realmente como um coletivo que quer uma mudança, enquanto povo, se fôssemos mais exigentes com quem nos governa, quer dizer, com quem nos governa, esta palavra é quase um eufemismo, porque a palavra correta é mesmo com quem nos desgoverna neste momento, e passássemos a exigir que fossem responsáveis, enfim, e que os atos tivessem consequências, provavelmente o nosso país teria um rumo diferente e, portanto, espero sinceramente que este estado de coisas possa vir a mudar e que seja constituída uma alternativa, mas uma alternativa com visão, com rigor, com planeamento. Não é uma alternativa, quer dizer, vamos só mudar os nomes e fica lá a mesma coisa. Mudar para que fique tudo na mesma não vale a pena, não é? E às vezes o povo pensa um bocadinho assim, olhem, aqueles já lá estão, pelo menos já se governaram, se forem para lá outros será pior. Há um bocadinho essa voz corrente de um povo que de alguma forma parece que se foi resignando com aquilo que é mau. Foi-se resignando com os maus políticos, foi-se resignando com as más políticas, foi-se resignando com a corrupção. É como se de repente a normalidade fosse normal neste país de grandes costumes. E um escândalo abafa o escândalo anterior. E, portanto, nós vamos de escândalo em escândalo, de bronca em bronca, de trapalhada em trapalhada, e, portanto, aquilo que o era na véspera deixa de ser, porque no dia seguinte há uma outra. E portanto, passamos alegremente. Parece que há, de alguma forma, também aquela atitude bem, podia ser pior. Mas podia ser sempre pior, portanto isto é um pouco, eu não quero dizer falta de ambição, mas é de facto, como dizias e bem, é uma resignação, porque pior pode sempre ser, mas nós queremos é que as coisas sejam melhores. Mas para que o país possa mudar, nós não nos podemos conformar, porque essa ideia de que podia ser pior é o extremo da conformação, é o extremo da resignação, é do género, eu já não consigo fazer mais nada, então fico de braços cruzados, porque isto ainda podia ser pior. Não, isto não podia ser pior, isto tem de ser melhor, e cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possa ser diferente e para que possa ser melhor. Mas que raio de país é este que vê sair os seus melhores e que depois tem que abrir portas, enfim, não sou contra, naturalmente, a entrada de imigrantes, mas tem que haver aqui, não podemos ter um peso e duas medidas. Então nós temos quadros extraordinários, formados em escolas de excelência, o país paga essa formação e depois deixamos sair os nossos quadros porque não temos uma oferta atrativa para os podermos fixar. Em contrapartida, não temos mão de obra para determinadas áreas e estamos, enfim, a abrir portas com as consequências que isso tudo também implica para o país. E, portanto, onde é que está o equilíbrio das políticas? Onde é que está aquilo que falávamos no início? Onde é que está realmente uma visão de futuro? E onde é que está o planeamento que Portugal é que nós queremos amanhã, daqui a 5, daqui a 10 anos?
e eu continuo, enfim, se calhar é um problema meu que não consigo ver as virtudes deste Portugal de hoje. Mas aquilo que eu vejo são políticas a retalho, imediatas, enfim, um governo que vai correndo atrás do problema e, portanto, muito longe de ser proativo, acaba por reagir um bocadinho a reboca daquilo que depois vão sendo as situações, muitas vezes até criadas pelos próprios membros do Executivo, e depois temos um povo que clama e que reclama, mas que depois, no fim das contas, bate palmas e fica continuamente num estado de espectador, na posição cómoda de mas eles é que lá estão, eles é que mandam, o que é que nós podemos fazer? Se calhar se vierem outros são piores do que estes, e portanto vamos ficando neste estado tão português de irmos deixando andar. E portanto, naturalmente, isso depois tem consequências para o país e individualmente para cada um de nós. Sim, porque nada se mantém como está. Se não fizermos nada, a tendência é para se degradar. Olhando, de facto, para essa mudança geracional, por assim dizer, o ensino, a escola, a academia sempre foi, obviamente, o habitat natural dessas gerações transformadoras das sociedades. Mas será que o atual ensino em Portugal, a atual escola em Portugal, é promotora desse tipo de jovens? Ora, esta é uma daquelas perguntas difíceis e que tem que nos fazer pensar. Como sabes, eu tenho filhas em idade escolar. Tenho uma filha no 12º ano e tenho uma filha que foi este ano para o 5º ano. E o que dizer relativamente àquilo que são, enfim, estas novas políticas de educação? É difícil porque eu continuo a acreditar na escola pública e a defender veementemente a escola pública, a defender os seus professores e todos os profissionais ligados à educação, professores, auxiliares, enfim, todos aqueles que fazem a escola pública. Agora, já relativamente àquilo que vão sendo as políticas de experimentação das escolas públicas, tenho muitas dúvidas relativamente àquilo que possa ser o impacto positivo na vida dos alunos. Por exemplo, algumas escolas do nosso país entraram, umas o ano passado, outras há 2, 3 anos, numa reorganização daquilo que é o calendário escolar. E, portanto, deixaram de ter os tradicionais 3 períodos, primeiro período até o Natal, o segundo período que mediava entre o Natal e a Páscoa, e o terceiro período entre a Páscoa e o verão, portanto, até às férias de verão. E já são muitas as escolas de norte a sul do país cujos agrupamentos decidiram que deixávamos de ter esse ano letivo tripartido para haver apenas 2 semestres, com momentos de avaliação diferentes. Eu às vezes digo, se tivesse que ir agora dar aulas ao ensino secundário, tinha que tirar 10 cursos superiores para me adaptar e para perceber a nova dinâmica de funcionamento de tudo aquilo. Hoje em dia já não são testes, são as questões de aula, portanto, há todo um sistema de avaliação que é diferente. No fundo, os miúdos têm apenas 2 grandes momentos de avaliação durante um ano. Depois têm uma pausa em novembro, mais ou menos, em que os professores fazem as suas reuniões intercalares e em que, creio, muitos pais terão alguma dificuldade onde deixar ficar os seus filhos, porque para a altura do Natal já estamos mais ou menos programados, ou para articularmos também as nossas férias, para poder compatibilizar o nosso tempo de férias com o tempo dos filhos, para haver, enfim, articulação entre vida profissional e vida familiar. Agora, não. Agora, em novembro, os meninos têm 4 ou 5 dias, 3 dias, enfim, de pausa, e eu tenho, enfim, por experiência, que a maior parte dos pais têm muita dificuldade em terem também umas mini-férias durante esses dias de pausa. Portanto,
Portanto, o que é que acontece? A larga maioria dos miúdos deixa de ter aulas para ficar em casa um dia inteiro, em frente a um ecrã de televisão, em frente ao smartphone, ou, enfim, em frente a um ecrã de computador. E, portanto, a utilidade disso, enfim, é muito relativa, não consigo ver ainda quais são realmente as vantagens. Há quem diga que este modelo de avaliação permite a alunos, enfim, que possam ter mais algumas dificuldades na aquisição de determinadas aprendizagens, como são mais momentos de avaliação mais curtos, portanto, as tais questões de aula, que não é para um tempo letivo, mas que será apenas para uma parte da aula, portanto, serão avaliações com matérias mais específicas e mais faseadamente, vão fazendo ao longo do tempo. Susana, eu peço desculpa, mas continuamos a cometer o mesmo erro de sempre. Eu tenho e sempre tive, é uma chatice não ter todos os colegas numa turma a aprenderem à mesma velocidade. Mas os prejudicados são sempre aqueles que têm melhores competências. Não é possível arranjar isto a duas velocidades. Porque é que temos que abrandar quem vá adquirir conhecimento e matéria e o conteúdo com mais facilidade? A experiência que eu tenho é que há efetivamente muitos alunos, trabalhadores, inconformados e que, portanto, que reclamam e que querem atingir bons resultados, têm objetivos muito definidos e que ficam revoltados relativamente a este sistema em que sistematicamente, dizem eles, premia aqueles que menos trabalham em detrimento daqueles que, com esforço, com trabalho e com dedicação, prosseguem os seus objetivos. As boas notas é a questão, não os que menos trabalham. Os menos trabalham. Não é... As boas notas não acontecem por acaso, não acontecem só porque alguém tem um QI mais elevado. As boas notas são o resultado, naturalmente, daquilo que possam ser competências inatas do aluno, mas que tem que ser consolidado com trabalho, com esforço, com dedicação, com estudo, com curiosidade e com desejo de querer aprender. E aquilo que nós assistimos muitas vezes são estratégias e estratégias de remediação para alunos que não têm a mesma motivação e, portanto, nós não temos que ser exclusivamente e não devemos de ser um país de doutores e de engenheiros. Nós temos que ser um país de pessoas realizadas e de bons profissionais. E Portugal precisa de muitas profissões. Eu sou uma defensora do ensino profissional, porque entendo que é uma excelente saída, muitas vezes para determinado tipo de alunos que não vê no ensino regular nenhuma mais-valia e que olham para os meias como quem olha para um bicho absolutamente bizarro, não lhes diz, nós não gostamos todos das mesmas coisas, claro. Não temos que ter todas as mesmas aptidões, mas que depois são extraordinários no saber fazer. É que lhes damos um candeeiro e eles são capazes de saber como é que aquilo funciona, olham para o motor de um carro e sem terem tido uma aula de mecânica porque viram, enfim, no YouTube ou porque assistiram ou algum amigo lhes disse como é que se fazia, são capazes de identificar componentes e de fazer tipo de reparações que nem daqui a 10 vidas. Portanto, todos nós temos competências e apetências diferentes que podem e devem ser desenvolvidas. E o ensino profissional não pode continuar a ser o parente pobre do ensino, porque o que é que se convencionou e que de alguma forma acaba por estar estigmatizado? É que vai para o ensino profissional quem não tem competência para estar no ensino regular. Não há nada mais falacioso. Há belíssimos alunos no ensino profissional. Eu ainda na sexta-feira passada dizia aos meus alunos, se eu tivesse muitos anos do que é que eles têm agora, provavelmente, olha, seria canalizadora, teria uma profissão, seria mecânica, teria uma profissão que não tem nada a ver com as escolhas que fiz para a minha vida. E não porque não goste daquilo que faça ou não me sinta realizada nisso. Aquilo que sinto, não sei se aqui em Lisboa se passa a mesma coisa, mas na minha região é que se preciso de um canalizador, tenho que fazer 50 telefonemas, pedir pelo amor de Deus, olha que eu tive uma ruptura de água e este mês paguei uma conta exorbitante de água, mas depois não tenho nunca quem esteja disponível
disponível para fazer as pequenas coisas, para fazer os pequenos serviços, porque há profissões que pura e simplesmente é como se estivessem a desaparecer. Porquê? Por falta de prestígio social. Porque se associou durante muitos anos que determinadas profissões não tinham o reconhecimento ou o estatuto dos pares, enfim, dos outros concidadãos, E, no entanto, em termos sociais. são absolutamente essenciais. São essenciais, são bem remuneradas. Hoje em dia não são profissões, enfim, associadas a algo de mãos sujas como era antigamente. Os equipamentos de proteção individual, enfim, está tudo tão desenvolvido. São profissões que há necessidade... A própria tecnologia para resolver determinadas coisas portanto, avançou, as ferramentas e as máquinas com que se faz isso. E, portanto, mas o facto é que continua a haver no mercado muita necessidade de mão de obra em determinados setores. No entanto, o ensino parece que continua todo ele orientado para cursos que muitas vezes depois não têm saída. Depois isto está tudo ao contrário, não é? Antigamente saíam os professores. Matéria empírica que depois não utilizamos. Olha, tu disseste que saíam os professores, então deixa-me pegar já aqui neste assunto. É que, independentemente de ser politécnico ou ser o ensino regular, passa a expressão, nós continuamos a ver em 2023 turmas sem professores. E isto é só o começo daquilo que vem para aí. Aquilo que eu penso que se passa nos professores não é um problema de hoje. As associações de pais, os presidentes de agrupamentos de escolas, os próprios sindicatos, desde há 20, 30 anos, que vêm a reclamar que o país chegaria ao estado a que chegou. O que é que acontece? Durante muitos anos, as pessoas, enfim, a partir do momento, pegando no 25 de Abril, em que o ensino se massificou e bem, tendencialmente, para todos, o que aconteceu foi que se abriram as universidades e a profissão de professor era uma profissão aliciante. O desejo de poder contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, porque naturalmente uma profissão a educação... que também já trazia algum gabarito anterior. Que tinha, enfim, algum prestígio e, portanto, o professor ainda era reconhecido como alguém em termos sociais que tinha um papel importante na formação das crianças, na formação dos jovens e na mudança de mentalidades e, portanto, naturalmente, para a construção de um país mais culto, de um país mais próspero, porque a riqueza de um país, naturalmente, está alavancada naquilo que é a educação do seu povo e, portanto, muitas pessoas viram na carreira de professor todos estes predicados e, portanto, proliferaram universidades que todos os anos se formavam, enfim, milhares de professores. E não se pensou. Portanto, o que acontecia? Sucessivos governos sem políticas de educação adequada permitiram que, na altura, muitos jovens acedessem a cursos de ensino superior que depois não tinham saída no mercado de trabalho. E o que é que assistimos durante muitos anos? Professores, um ano inteiro, com horários precários, a fazerem substituições de escola em escola, alguns anos até a não conseguirem ser colocados, uma profissão que gradualmente veio a perder prestígio junto de pais, de dentro alunos, da sociedade, no fundo. Dentro da sociedade. Portanto, o professor, durante algum tempo, passou a ser visto quase como inimigo, aquele que entre os funcionários públicos tinha muitas férias e, portanto, isto falava-se muitas vezes até entre amigos. Não se queixem porque vocês estão sempre de férias. Porquê? Porque se associava à profissão de professor as férias de Natal, as férias de Carnaval, as férias de Páscoa e as férias de verão. Naturalmente, quem fazia este tipo de afirmações não sabia aquilo que os professores, para além do trabalho que têm que desenvolver daquilo que é a componente letiva em sala de aula, tinham todo o trabalho de preparação que é preciso fazer em casa. Os testes não se fazem sozinhos, não se corrigem sozinhos. Basta avaliar a incidência agora de depressões, burnouts e stress, qual é o setor profissional público e é, de facto, tanto quanto eu sei, são os professores. Mas nunca houve, como hoje, uma burocratização tão grande do ensino. Eu sou de um tempo em que o professor lançava as notas em conselho de turma, era feita uma
uma pauta e todo o restante trabalho era feito nos serviços académicos, nas secretarias. Hoje em dia, todo o trabalho é feito pelo próprio professor. É certo que é através das plataformas digitais, mas se ninguém digitar os algarismos e clicar no Enter para que a nota possa seguir o seu curso, ela não vai lá parar sozinha. E, portanto, todo este trabalho é feito pelos docentes. E, portanto, com uma burocratização tremenda, as pessoas passam a vida a preencher papéis. É aquilo que, se algum dia falares com os professores, que mais se queixam é da quantidade de reuniões, tantas vezes quase inúteis, e de preencher tantos papéis, e depois falta, na minha perspectiva, tempo para aquilo que é realmente importante, que é a atividade pedagógica, que é o investimento na relação com os alunos, são as estratégias de motivação, é o combate ao abandono escolar, é muitas vezes aquilo que devia ser a reorientação em termos profissionais, portanto, em termos educativos. Um aluno que vai para uma determinada área e em que as coisas não estão a correr bem. Mas não estão a correr bem porquê? Onde é que está a nossa quota parte de responsabilidade? Ou este aluno não está ajustado a esta área e possivelmente dar-se-ia melhor numa outra área diferente? Portanto, todo este conjunto de atividades que podiam e deviam ser o dia-a-dia do professor estão muitas vezes, enfim, em segundo plano, porque os professores estão assoberbados, porque têm que preencher o papel, o papelinho, a reuniãozinha, o departamento, o subdepartamento, enfim, um conjunto de coisas, de muitas coisas que é necessário fazer e que rouba naturalmente tempo, energia, paciência e disponibilidade para aquilo que é realmente importante, que é o sucesso educativo dos alunos. E, portanto, um bom professor, seja lá o que isso for, não é? Porque o conceito de bom professor também varia tanto de pessoa para pessoa, mas nesse conceito tinha que haver sempre o aluno ser o epicentro, o foco da atividade do professor. Não pode ser aquele em que naturalmente tem que se ir dar uma aula, mas esmagados por essa coisa opressora de que os alunos depois vão ter um exame no final do ano, portanto vão ter que trabalhar para o exame, para um programa que tem que ser necessariamente cumprido, mesmo que isso signifique muitas vezes deixar de responder a dúvidas, deixar de atender, enfim, aquilo que possam ser aprendizagens desfasadas, como dizias há pouco, de alunos que em momentos diferentes têm a apreensão de metas ou de conteúdos diferentes. Porquê? Porque o professor tem que estar orientado e está orientado para o cumprimento daquela tarefa. O que fica pelo caminho muitas vezes não importa, está dado, está sumariado, está concretizado. E depois o aluno que resolve o seu problema. O que é que acontece? Quem tem dinheiro para pagar explicações, paga explicações e vai colmatando aquilo que a escola pública não consegue dar. E sublinhe-se, eu continuo a defender que não é por culpa dos professores. Nós temos dos melhores professores do mundo e que se reinventam todos os dias, mas não é possível com turmas com 28, 29, 30 alunos, todos com as suas idiosincrasias. E depois o professor fazer milagres, com o programa que tem que cumprir e tentando fazer muitas vezes o melhor que pode e que sabe, mas cujo tempo não chega para responder a todas as necessidades. Então quem tem dinheiro, paga. Quem não tem dinheiro, das duas uma, ou fica conformado e resignado, ou então tem um caminho. É realmente optar pelo caminho de quem não se conforma e reclamarmos que este estado de coisas tem naturalmente que mudar. Não é possível continuar e promover um ensino de qualidade com turmas de 30 alunos. Mas isto já se fala há anos e continua tudo na mesma. Susana, eu creio que na época em que estudávamos, ou seja, há 2 anos atrás, o mérito ainda fazia parte das nossas preocupações. Ou seja, nós de facto preocupávamos com
com as notas. Nós sabíamos que a nossa, e eu sei que isto parece uma palavra estranha, a nossa performance ia implicar um determinado resultado no final do ano. Achas que, de alguma forma, esta mudança de paradigma na escola, quase que este anátema que é o mérito agora, também transformou a nossa escola? Sabes, há uma discussão muito grande relativamente a esta questão do mérito e àquilo que muitas escolas atualmente vão promovendo, que são os quadros de mérito. Há muitas escolas pelo país fora que foram recuperar essa prática do passado e que atribuem muitas vezes até para, com as autarquias locais, aquilo que chamam o quadro de mérito e de excelência. E, portanto, isto também é controverso. Porque há muitas pessoas que defendem que isso ainda é promotor de maior desigualdade, porque depende muito, a avaliação é um processo, enfim, que deveria ser um processo objetivo, mas nós sabemos que há sempre uma carga de subjetividade na avaliação, e há quem defenda que muitas vezes depende dos professores e depende das escolas, que alunos que podem estar no mesmo patamar em termos de aprendizagem, que na escola A podem aceder ao quadro de excelência, enfim, porque os professores querem incentivar e atribuem essa nota, e Susana, outros faz não. parte. Vamos para um caso mais concreto. Eu provavelmente posso não ter interesse com uma determinada disciplina se for ministrada por um determinado professor, mas se for outro, eu fico completamente embevecido. Mas também tem que ser eu, enquanto aluno, que tenho que desenvolver as competências necessárias, mesmo com o professor que menos me consegue motivar a ir procurar alcançar os resultados que eu tenho que ter. Faz parte do desenvolvimento de um ser humano, creio eu, não? Sem dúvida, concordo inteiramente. Nas duas premissas, acho que os professores podem realmente fazer a diferença nas nossas vidas e que a mesma disciplina dada por professores diferentes pode ter um impacto completamente diferente nos alunos. Vou falar da matemática, que não é a minha área e que, enfim, é tão temida matemática, tantas vezes com um professor diferente, um aluno num determinado ano tem uma determinada nota e no ano seguinte com outro professor tem uma nota completamente diferente. Estou-me a lembrar de uma conversa que tinha ontem com os meus alunos, porque lancei o repto. Vocês estão inconformados com o quê? Uma turma de segundo ano de gestão. E eles disseram uma série de coisas que há pouco, quando fazias a tua introdução, me vieram à memória, porque eles focaram precisamente os mesmos aspectos. A habitação, os serviços públicos, a enorme carga fiscal, o preço de combustível, o IRS para jovens, que disseram ser absolutamente falacioso, porque aquilo acho que é até aos 25 anos, e eles dizem, pois, mas nós só saímos de casa por volta dos 30, porque antes disso não temos condições para o poder fazer. Enfim, um conjunto de cidadãos atentos deste país e pouco resignados, com o espírito, enfim, de alguém que não se conforma e quer ganhar o seu espaço na sociedade. Mas dizia-te eu que na conversa com estes alunos, um deles, o Luís, falou qualquer coisa da matemática e disse, porque eu no 11º ano tive 17 e depois no 12º tive 10, mas 10, vou passar a expressão, tal e qual como ele disse, à rasquinha. Estive mesmo aflito, eu só gostava das funções e tive um grande problema com probabilidades e com derivadas. Creio que foi esta a conversa. Eu disse, então, mas o que é que aconteceu? Houve mudança de professor. E eu questionei precisamente, então onde é que esteve o seu papel no meio disto tudo? Então e o que é que fez? Porque aquilo depois foi uma bola de neve, porque eu comecei a não entender e deixei arrastar um bocadinho e não falei logo e não percebi que já me estava a afundar ali em algumas dificuldades e depois o resultado foi este. Resultado, entrou no curso
que não queria, e, portanto, agora que já está no segundo ano e que creio se reorganizou e se reencontrou, porque isto depois são machadadas no ego também do aluno, diz que quando eu terminar, eu ainda vou cumprir o meu sonho, porque nós não podemos desistir nunca dos nossos sonhos. E às vezes, realmente, os professores podem ser catalisadores, mobilizadores, podem ser o garante dessa vontade de sonhar, de querer fazer mais e melhor, como podem ser também motivo de profunda desilusão, de desmotivação e às vezes até de abandono. Mas, obviamente, cada um tem que fazer sempre o seu papel e o aluno não se pode omitir daquilo que é o seu papel de dizer quando alguma coisa está menos bem ou quando está mal, ter a capacidade de fazer sentir ao professor que o caminho não pode ser aquele, que tem que ser outro. A Susana, olhando para aquilo que vai acontecer a breve trecho, com muitos professores a alcançarem a idade de reforma, o que é que se pode esperar? Uma nova geração de professores? Vamos cair num fosso ainda maior de necessidade de pessoal docente? Mas eu gostava de poder responder com objetividade a essa questão, mas eu acho que é um bocadinho difícil nós estarmos aqui a dizer o que vai ser o futuro. Para já, os dados que nós temos é que mais de 34.500 professores, se não me falta a memória, vão faltar no ano 2030. Em 2030 vamos ter menos 34.500 professores no ativo. Os professores são, neste momento, uma classe envelhecida. Há um estudo, creio que de uma professora da Universidade do Porto, professora Carlinda, que indica que, atualmente, só 30% dos docentes é que têm na casa dos 33 anos. Portanto, há cada vez menos professores jovens. Porquê? Pelos fatores que apontávamos há pouco. Não tem reconhecimento social. É inegável também que os alunos são cada vez mais difíceis. E temos que olhar para as razões. Se calhar eles não são mais difíceis só porque sim. São mais difíceis porque a vida também é mais difícil. Os pais cada vez têm menos tempo para os filhos, os pais cada vez têm menos dinheiro para, vivem assoberbados com as vidas que já são tão complicadas, que o problema do filho, tantas e tantas vezes demais, diria eu, é só mais um problema. E, portanto, pois isto naturalmente reflete-se na escola. E, portanto, é vulgar ouvirmos pessoas dizer eu já não os posso aturar, não vejo o dia de me ir embora. Não achas que, ao mesmo tempo, houve, de alguma forma, retirar de figura hierárquica ao professor? Claro, esse retirar da autoridade ao professor, esse esvaziar de competências e de autoridade sobre o aluno, é que o professor sente que na sala de aula, enfim, está esvaído daquilo que deveria ser, naturalmente, não o principal, mas também um fator importante, que é a sua autoridade sobre a turma, a crescer de uma parca remuneração do facto de os professores, apesar da falta que temos de professores, ainda demorarem 5, 6 anos a poderem começar a subir na carreira e, enfim, a ter um escalão em termos de remuneração mais atrativo. Apesar de, e houve algumas melhorias, mas de o professor ainda ter que fazer 5 anos consecutivos com horário completo para poder fazer a vinculação. Os jovens nem querem ouvir falar em ser professores. Portanto, eu lido muito com os jovens por exercício de uma parte daquilo que faço na vida, que dou aulas para além da minha atividade como advogada, mas lido com os jovens porque tenho filhas ainda a frequentar o segundo e o terceiro ciclos. E vou conversando com eles, né? Quanto mais não seja, quando faço o trajeto de transporte das meninas de casa para a explicação, para o piano, para isto, para aquilo, em que elas vão conversando pelo caminho. E, portanto, vou ouvindo eu própria os comentários que fazem em relação aos professores e a dizerem entre elas que já tive que me aborrecer, inclusive com a minha própria filha e com 2 ou 3 amigas, que quando falam dos professores, fazem-no com aquela expressão de que horror, coitados. Pois. E nós chegamos a isto, coitados dos professores. Porquê? Porque sentem que os professores trabalham muito,
ganham pouco e eles próprios dizem isto, se calhar mais sensibilizados por aquilo que vão ouvindo, fruto de tantas manifestações e das greves, e portanto hoje em dia os miúdos também vão estando mais atentos e solidarizam-se com aquilo que é esta vida difícil dos professores, e depois dizem, mas o pior de tudo é às vezes ainda é mesmo aturar os alunos, porque coitada, não tem autoridade, o outro gozou, o outro fez isto, o outro fez aquilo. São agora o elo mais fraco. São o elo mais fraco, e, esta portanto, comparação. ser professor nos tempos que correm é uma arte muito nobre, mas é uma tarefa difícil. Muito bem. Susana Pita Soares, muito obrigado por ter estado connosco. Foi um gosto voltar a estar contigo depois deste espaço de tempo em que não pudemos estar juntos. É sempre uma casa que te recebe com muito carinho. Obrigado. Obrigada a eu, João. E obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Pode rever esta e outras conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Resta-me agradecer, dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite.